Deus pôs no meu coração partilhar com todos. Por isso eu peço encarecidamente, ajude-me a reerguer este canal das cinzas, ajude-me a partilhar esta visão, e o link está aqui na descrição. Subscrevam o canal, por favor, faça crescer este canal, por favor. Ajude-me a tirar este canal das cinzas. O link está na descrição. Copie o link e envie para outros. Partilhe nas redes sociais, envie por SMS. Faça o que tiver ao seu alcance para que nós possamos alcançar mais pessoas e elas sejam impactadas com esta mesma glória como eu fui impactado e como certamente você certamente foi impactado ao ouvir esta palavra. Nunca jamais alguém ficará indiferente quando Deus decide impactar nossas vidas com esta revelação acerca da adoração. Por isso peço encarecidamente que me ajude a partilhar. Está aqui o link na descrição. Deixe o seu joinha, o seu like, subscreva o canal e envie para o máximo de pessoas que você puder este link. Partilhe esta visão extraordinária, esta visão bela, esta visão que Deus me deu acerca da adoração nos céus. Porque é que a adoração é feita voluntária, de uma forma abundante, extravagante, transbordante e com gozo inefável, alegria indescritível. E que Deus o abençoe ricamente, no nome de Jesus. O tema que eu trago até si, digno de adoração, tem a ver com uma visão que Deus trouxe até mim, que está narrada no capítulo 6 de Isaías, e que impactou o meu coração de uma forma profunda e eterna. Diz o capítulo 6 que no ano que morreu o rei Uzias, o profeta messiânico também viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto cobria o templo, ou enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é os seus exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas que se moveram com a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Tal era a autenticidade desta glória e o poder impactante desta glória que o profeta messiânico estava a ver. Então disse eu: ai de mim que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi retirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E no capítulo 6 de Isaías, neste verso 8, quando esta pergunta é direcionada ao profeta messiânico, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por mim? Toda a sucessão de factos partilhados e narrados que Deus trouxe até mim e que eu trago até vós, tem a ver com esta pergunta. E nessa minha visão que Deus trouxe há uns anos e que voltou a trazer novamente nesses últimos dias de uma forma mais profunda e mais impactante, e que mudou radicalmente a minha maneira de ver a adoração nos céus e de ver a adoração, tudo começou por esta pergunta. Esta mesma pergunta estendeu-se aos céus, foi feita nos céus. E procurando entender que visão era esta, e a sucessão de fatos aqui que se vão desenrolando ou que se foram desenrolando, eu fiquei atónito, maravilhado. E esta pergunta foi feita nos céus. Esta mesma pergunta eu vi na visão que tinha sido feita nos céus. E a razão deste tema digno de adoração, e porque é que a adoração é voluntária nos céus, e de uma forma abundante e transbordante, e extravagante, com gozo inefável ou com alegria indescritível,
Tudo começou numa época, numa era, há uns anos atrás, quando eu estava a meditar no meu coração, ao ler o capítulo 4 e 5 do Apocalipse, e ao deparar-me com aquela adoração extraordinária nos céus, com uma profundidade que transcende o nosso entendimento. E eu não entendia porquê, mas porquê que os anjos adoram com esta alegria? Não estou a entender, não estava a entender. E Deus respondeu a dúvida que estava no meu coração. E decidiu manifestar-se através desta visão e impactar a minha vida para sempre através desta visão. Então, quando eu vi, Deus levou-me até Hebreus. Depois eu começo, Deus me leva até Hebreus. E Hebreus diz o seguinte: acerca dos sacrifícios da velha aliança. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. E veio novamente esta palavra: eis aqui venho. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis aqui venho. No princípio do livro está escrito: de mim, para fazer a tua vontade. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer ó Deus, a tua vontade. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta e holocaustos pelas oblações de pecado não quiseste, nem te agradaram, as quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho. Novamente vemos aqui a palavra: eis aqui venho. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. E esta é a centralidade desta mensagem, desta visão que Deus me deu. Foi esta pergunta e tem a ver com a dúvida que estava no meu coração. E Deus decidiu e respondeu. E respondeu de uma forma extraordinária, de uma forma impactante. Numa visão, Ele trouxe até mim esta visão acerca desta pergunta. E nessa visão, a mesma pergunta foi feita nos céus. Essa mesma pergunta foi feita nos céus. E houve um silêncio estarrecedor nos céus. Nos céus, que é sempre um lugar permanente de festa, de alegria, de gozo inefável, de louvor transbordante e abundante, como eu disse, de louvor extravagante e de uma alegria indescritível ou inefável. E eu vi um silêncio e vi que esta pergunta foi feita no céu. Quando foi feita no céu, houve um silêncio. Houve um silêncio absoluto nos céus. Quando esta pergunta é feita: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E depois Deus tem mostrado a Hebreus uma voz quebrou o silêncio. Uma voz profunda. Uma voz cheia de autoridade. Uma voz com um amor profundo. Respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então eis a razão de Hebreus falar: eis-me aqui. Está escrito no princípio, no livro, acerca de mim, Pai. Oblações e ofertas pelos pecados não te agradaram, antes corpo me formaste. E a centralidade desta mensagem está aqui. Está no sacrifício redentor que Jesus fez por nós. Um ato extraordinário que impactou os céus. Dois atos impactaram os céus. O primeiro ato foi o ato de rebelião, que está em Apocalipse 12, e nós vamos ler. Apocalipse 12, 7. E diz: batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele na terra. Este foi o primeiro ato que impactou o mundo, que impactou os céus, que impactou os exércitos celestiais e os céus. E os quatro animais viventes, estavam junto
do trono de Deus. E as miríades de anjos. Foi este ato, o primeiro ato que impactou os céus. Preste atenção no que eu estou a dizer. O primeiro ato que impactou os céus foi este ato. E tentando compreender aquela visão, Deus a mostrar-me isto tudo, o meu coração se enchia de gozo, estava a ser impactado de uma forma nunca vista. Nunca antes isso tinha acontecido comigo. Desta forma, em relação à adoração nos céus. E Deus decidiu responder. E a centralidade, o tema central e a razão pelo qual a alegria nos céus tem a ver com este sacrifício de Jesus. Tem a ver com esta oferta. Quando Jesus se entregou, se rendeu, aquele ato, o segundo ato que impactou os céus foi este ato de Jesus ao dar-se, ao vir ao mundo para nos salvar.